Bom, caros colegas, com muita honra que recebemos hoje aqui o ministro Dr. Paim, Maria Helena, para um momento de exercer a função básica da universidade, que é discutir ideias, discutir propostas para um país melhor. Quando Michael e Daniel, professores aqui da FGV, Direito, propuseram essa conversa, essa apresentação de sonhos e de projetos, pensamos que esses debates sobre nós mesmos cabem muito bem na universidade. Nos Estados Unidos, os debates presidenciais são realizados nas universidades. Tem um simbolismo importante nesse fato. Não vou apresentar Maria Helena, nem o ministro Paim, vocês todos conhecem bastante bem, todos com um currículo e um dar para a educação que nós todos somos devedores. A ideia é o seguinte: Daniel e Michael vão abrir com perguntas. Isso vai se desenrolar por um pouco. Depois nós temos alguns convidados aqui, e nesses convidados eu homenageio Dr. Camacho, que é o criador das Olimpíadas de Matemática. Já tive a oportunidade de expressar a ele da alegria que a Escola de Direito tem com as parcerias de matemática. Nossos advogados, futuros magistrados, estão aderindo em massa a saber estatística, matemática e engenharia. De modo que seja muito bem-vindo, secretário nosso do Rio de Janeiro, Dr. Wilson, e tem também o nosso secretário de Educação do Ceará, que veio especialmente para aqui, está hoje conosco, ele está chegando aí, e temos uma transmissão online do que está hoje aqui. Estamos com parceria com a VAS, Mapa do Buraco, que é um grupo de estudantes de Harvard e que vão fazer perguntas também de Harvard para os nossos colegas professores, e também quem nos apoia é secretário, aqui. Pronto, esse aqui é esse aqui, o doutor Maurício Holanda. Como pernambucano, eu me sinto agora mais protegido com a presença do cearense. Bom, depois nós vamos abrir perguntas escritas, tem aí o pessoal que está passando aí tudo. O compromisso nosso com ambos os professores que estão aqui conosco isso tudo nós temos uma boa hora e meia de discussão, porque tem compromissos de avião e, enfim, Bom, e com isso eu passo... Esse é mais ou menos o roteiro nosso hoje. Daniel. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao ministro Paim, Maria Helena, por aceitarem o nosso convite de participar desse evento importante. O nosso objetivo, como o professor Joaquim falou,
não é apenas de organizar um momento de um debate ideológico, mas, sobretudo, um debate de uma causa que, na nossa visão compartilhada, é hoje a principal causa do Brasil, a causa da educação pública de qualidade. Eu sou professor da casa, coordeno um centro de pesquisa na Faculdade de Direito e sou também um dos membros do Mapa do Buraco. Em seguida, uma das nossas colegas, a Lígia, vai falar um pouco mais. E nesse processo de investigação, entrevistas e análises de dados que o Mapa do Buraco fez ao longo do último ano, um dos dados e uma das reflexões mais interessantes que surgiram dizem respeito a uma característica do federalismo brasileiro. As informações sobre o rendimento escolar de cidades e de estados no Brasil mostram de maneira muito clara e interessante que existem no Brasil alguns municípios cuja performance é exemplar. Nós temos casos de sucesso. E, em torno desses municípios, existem muitas vezes dezenas, centenas de outros municípios com orçamentos per capita similares, com condições de população, de conhecimento parecidas, mas cujo rendimento é infinitamente inferior. Se a educação é uma das prioridades do país, se alguns desses municípios mostram pelo seu resultado que sabem implementar processos de gestão e de prestação do serviço de educação com grande qualidade, como é possível compreender que esse conhecimento qualificado não derrame, não se espalhe em toda a rede escolar? É como se existisse no Brasil ilhas de excelência num oceano de atraso. E isso tem a ver com o federalismo brasileiro, porque, de acordo com a estrutura da educação e, de maneira geral, da Constituição brasileira, há uma divisão de competências e de expectativas de cada um desses entes federados do que lhes compete fazer para melhorar a educação pública. E parece que, pela maneira como o federalismo é organizado, quem sabe fazer bem feito, como talvez seja o caso do município de Sobral, no Ceará, entre outros, não pode ou não tem um estímulo para compartilhar com outros municípios as suas experiências de sucesso. É como se o povo brasileiro fosse solidário e, de algum modo, tivesse animado, estimulado para ajudar um ou outro, mas o federalismo brasileiro bloqueie ou limite a possibilidade desse conhecimento ser disseminado, replicado para outros municípios e estados do Brasil. Como criar canais de colaboração para que essa solidariedade se dissemine na estrutura federal brasileira? Como garantir as condições para que quem sabe fazer ajuda quem não sabe fazer e, assim, que a gente crie as condições para que a qualidade da educação em todas as regiões do Brasil amplie. Quem quer aqui? Hein? Não teve sorteio, não. Aqui é à vontade. Maria Helena. Bom, excelente pergunta. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu acho muito importante ter essa oportunidade de compartilhar com vocês temas que são super relevantes para o Brasil, né? E não apenas em época eleitoral, né? Eu diria que são temas que nós temos que estar atentos permanentemente. Então, agradeço essa iniciativa, o Mapa do Buraco, a VAS, a GV do Rio, por ter nos dado essa oportunidade. O Daniel trouxe uma questão que é essencial para entender um tema estrutural da falta de qualidade da educação brasileira, que é a falta de mecanismos interfederativos bem consolidados para permitir um regime de colaboração ou de cooperação melhor, não só entre a União e os entes federados, como também entre cada estado e seus municípios. Por essa razão, hoje, Daniel, me parece que no Brasil nós temos uma enorme dificuldade, porque nós temos, nos anos iniciais, um predomínio das redes municipais, que já representam quase 80% do total da matrícula pública, né? Nos anos finais, mais ou menos meio a meio, um pouco mais das redes estaduais, mas é bem equilibrada a distribuição.
né? No entanto, se a criança sai de uma escola municipal e vai para uma escola estadual, o currículo é diferente, a carreira do professor é diferente, as condições são diferentes, as taxas de reprovação no 6º ano são muito elevadas. Portanto, é muito importante não só o mecanismo nacional, liderado pelo MEC, eu acho que cabe ao governo federal liderar uma convocação nacional dos estados e municípios para que eles acordem determinadas políticas públicas e mecanismos de colaboração que são essenciais. Essa liderança tem que ser nacional, né? Agora, no âmbito de cada estado, o papel do estado junto aos seus municípios para articular o currículo, né? Uma coisa é a base curricular nacional, ou a base nacional comum curricular, que está em discussão, que está prevista desde a LDB, diga-se de passagem, até hoje não foi implantada, né, e que agora é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Esse é um ponto. A outra coisa é, a base nacional, ela não é o currículo único, inflexível. Ela é uma base que vai ser seguida por estados e municípios, né? Mas que comporta as adequações. Ao mesmo tempo, a base não define metodologia de ensino. Então, um mecanismo de colaboração no âmbito entre os 3 níveis de governo e entre o Estado e seus municípios, será estratégico para poder implementar uma base nacional curricular comum, que é, na verdade, o fundamento da melhoria da qualidade daqui para frente, né? Eu acho que o Brasil está atrasado nisso. Outros países federativos têm, digamos, melhores condições do que nós, porque eles não têm, não tem uma competição entre escola municipal e estadual, né? E aqui no Brasil nós não temos os distritos escolares, e isso dificulta muito essa articulação e integração. Então, falta isso e a disseminação das boas práticas. Bom, boa tarde a todos. Eu queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui, cumprimentar o professor Joaquim Falcão, cumprimentar o Michael, o Daniel, cumprimentar a Maria Helena Guimarães, que está aqui debatendo conosco, e dizer que, de fato, o Brasil ele tem uma estrutura na área educacional centralizada, e foi uma opção que o país fez, e na Constituição de 88 isso foi, inclusive, reafirmado, e nós estamos trabalhando exatamente com esse modelo que prevê, para que funcione bem, exatamente o regime de colaboração. E nós temos algumas experiências interessantes de regime de colaboração, e eu sempre gosto de destacar o Estado do Ceará, onde existe um papel de coordenação da Secretaria Estadual, articulada com o conjunto dos municípios, que gerou já um resultado bastante expressivo, especialmente na questão da alfabetização. Mas, de fato, o que nós precisamos fazer no Brasil, e nós temos hoje uma janela de oportunidade, que é o Plano Nacional de Educação, é fazer com que essas experiências localizadas, que são importantes, elas possam ser disseminadas por todo o Brasil. E, para que isso ocorra, sem dúvida alguma, nós precisamos definir padrões nacionais que permitam que nós tenhamos uma redução expressiva da desigualdade educacional expressa na gestão dessas escolas municipais e das escolas estaduais. Isso é um desafio importante que o Brasil tem, mas pela primeira vez na história do Brasil nós temos um plano nacional que diz claramente que o Ministério da Educação ele tem que coordenar duas questões fundamentais. A primeira delas é exatamente fazer com que nós tenhamos a definição de direitos e objetivos de aprendizagem para a educação básica do Brasil, coordenada pelo Ministério da Educação a partir da instauração de um fórum juntando estados e municípios para que a gente possa construir esses direitos e objetivos de aprendizagem que vão estar expressos na Base Nacional Comum, que é outra determinação também que o Brasil tem que seguir e precisa avançar. Quando nós falamos em desigualdade educacional, nós estamos falando também na questão da formação de professores, que é a segunda tarefa que o Plano Nacional de Educação também dá ao Ministério da Educação para que ele possa, a partir dessa definição de direitos e objetivos de aprendizagem, influenciar
nas alterações que tem que ser feita também, serem feitas na questão dos currículos das licenciaturas. Então, se nós trabalharmos numa padronização, num esforço, respeitando, obviamente, a diversidade, as especificidades de cada região, de termos uma base nacional comum e termos a formação de professores também relacionada a essa base nacional comum, nós vamos fazer com que os currículos, né, e todo o apoio que se dá aos estados e municípios tenha uma identidade nacional e tenha uma coordenação a partir do Ministério da Educação. Isso é muito importante. Por quê? É importante porque, quando nós discutimos isso lá atrás, muitas pessoas eram contra ter essa coordenação e ter um currículo com referência numa base nacional comum. Mas, se nós formos ver, nós temos vários estados e municípios que construíram bons currículos ao longo dos anos, mas temos muitos outros que não conseguem construir. Então, quando nós estamos dizendo que precisa ter uma base nacional comum, que precisa dar essa orientação para os estados e municípios, nós estamos justamente fazendo uma redução dessa desigualdade educacional a partir desse trabalho de coordenação. Então, o grande desafio do Brasil é transformar essas experiências que nós temos de currículos, de gestão, que são bem-sucedidas, numa coordenação nacional e em diretrizes que faça com que a gente tenha uma mudança nessa realidade educacional brasileira. E esse esforço que está sendo feito, e o nosso Plano Nacional de Educação dá linha para esse trabalho que nós temos que fazer pela frente. A ideia de uma conversa sem muito rigor, nesse momento foi posto, essa pergunta que foi posta se aplica também à questão de segurança, como coordenar a questão a nível local, estadual e municipal. Se coloca aqui, até em frente aqui na Baía de Guanabara, como despoluir a Baía de Guanabara, porque tem os 3 níveis. Então, esse é um foco de como é que a gente, tratando dessas questões, pode repensar a federação. É esse que é o ponto de tudo. Michel. Tá ligado? Eu queria também agradecer. Estão ligados? Se qualquer coisa, minha voz dá conta do que não for claro. Mas eu queria agradecer de novo a presença de todos vocês. Eu estou aqui também representando, além de professor da casa, eu represento um grupo muito especial, que é a comunidade da Havas. Então, há milhares de pessoas participando, assistindo a essa sabatina, a essa conversa online. Então, a transmissão online, então é importante dizer que, além de todos nós aqui, que pudemos estar presentes, há outras milhares de pessoas que nos assistem pela internet. Eu queria rapidamente, muito brevemente, dizer uma das razões que nos motivaram a propor isso para a faculdade, o Mapa do Buraco e a Havas, propor essa sabatina aos representantes, enfim, ao ministro e à Maria Helena, é que nós vínhamos sentindo ao longo dos debates que o assunto educação ele não mal era discutido, e quando era feito de modo muito superficial. Aliás, houve debates em que a palavra educação não surgiu, e a nossa comunidade sentia a necessidade de que esse debate fosse feito com a profundidade que merece. Portanto, a Havas lançou uma pesquisa da qual participaram 80 mil pessoas, uma adesão grande, e a educação surgiu, sem grande surpresa, como prioridade para 96% dessas 80 mil pessoas que responderam a essa pergunta. Portanto, nos mostrou que o caminho era, talvez essa fosse a prioridade, e esse era o debate a se fazer nessa reta final até as eleições. Portanto, a pergunta que surge desse contexto é: qual seria, ministro Paim e Maria Helena, se a gente pudesse pegar eu sei que é muito difícil, mas qual seria a grande proposta inovadora, inspiradora, transformadora, a grande política para os próximos anos, para os próximos 4 anos do Ministério da Educação? Ministro. Bem, nós temos grandes desafios na educação do Brasil, ainda no acesso,
ainda na qualidade e também na equidade, né? Nós estávamos falando agora há pouco dessa questão da desigualdade educacional. Esse é um desafio importante que nós precisamos perseguir, e essa questão da desigualdade educacional ela está associada tanto à questão da educação básica quanto à questão da educação superior. Portanto, nosso grande desafio é criar esses caminhos de oportunidade para a educação brasileira e fazer com que nós consigamos incluir cada vez mais pessoas e garantir o que é essencial, né, para qualquer estudante. Que são duas questões importantes, são dois pontos que devem ser tratados. O primeiro é exatamente fazer com que cada estudante brasileiro frequente a escola. Ele precisa estar na escola, precisa ter um itinerário formativo garantido pelo Estado brasileiro. E isso é muito importante. E o segundo elemento é fazer com que nós tenhamos um país que se preocupe com a questão da aprendizagem. A aprendizagem tem que ser uma busca obsessiva do Estado brasileiro, e isso nós levamos muito tempo para fazer, né? Nós precisamos, durante muitos anos, criar condições necessárias para o funcionamento dos sistemas de ensino, tanto sistemas estaduais quanto sistemas municipais, inclusive no nível superior, né? Nós precisamos criar essas condições necessárias, discutir a questão do financiamento, discutir programas de assistência estudantil, mas eu acredito que hoje o Brasil está maduro suficientemente para discutir a questão da aprendizagem, fazer com que os gestores da educação tenham essa preocupação com a aprendizagem. E por isso que é importante, é fundamental que a gente consiga avançar nessas questões que são, por exemplo, o currículo, a formação de professores, porque nós sabemos que a valorização do professor é um elemento-chave para que o país possa avançar do ponto de vista de qualidade. Assim como também definir nacionalmente o que uma criança deve aprender, o que um estudante deve aprender, o que deve ser a aspiração de um jovem em torno da questão educacional, é fundamental. E nós estamos num caminho exatamente nessa direção. E o Plano Nacional de Educação, ele nos dá essa oportunidade que nós precisamos utilizá-la, né? Vai precisar, obviamente, de mais recursos, nós estamos trabalhando nessa direção, aprovamos recentemente a lei dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal destinados para a educação. Isso permite que nós temos a esperança de justamente cumprir a meta do PNE em relação ao financiamento, mas se nós formos olhar o nosso Plano Nacional de Educação, nós temos metas expressivas da creche após a doação e que vão fazer com que o Brasil, daqui 10 anos, né, tenha uma educação que faça nos orgulhar da história educacional brasileira. Então, eu acredito que essa questão da aprendizagem e a questão da frequência são elementos chaves para um desafio que o Brasil tem pela frente. Bom, eu acho que... Oi. O grande desafio do Brasil é melhorar a qualidade, tá certo? A qualidade da educação, desde a pré-escola, que já é educação compulsória, todas as crianças até o ano que vem deverão estar na pré-escola, quer dizer, isso independente da abordagem geral que se dê à primeira infância até o ensino superior, a pós-graduação. Então, qualidade hoje é um tema importante, porque nós sabemos que o ensino fundamental não tem qualidade, o ensino médio é uma tragédia, né? O próprio Ministério, cada vez que sai um resultado de uma avaliação nacional, o ministro vem e diz, aliás, eu estou colecionando todas as falas de todos os ministros, toda vez que sai um resultado de avaliação nacional, para dizer, o ensino médio vai mal, e piora cada vez mais, os dados só pioram. O próprio ministro Paim, recentemente, falou, o ensino médio vai mal, mas ele e todos os outros ministros que antecederam falam isso. Não foi feita uma política pública. Então, meu ponto é, qual é a política pública para melhorar a qualidade? Eu concordo que o Plano Nacional de Educação é fundamental, porque o Plano Nacional de Educação estabelece metas e diretrizes até 2024. No entanto, a Base Curricular Nacional já estava lá na LDB, em 1996, né? Não foi feito. Foi feito o quê? Foi feito uma
os parâmetros curriculares nacionais primeiro, depois diretrizes curriculares nacionais aos montes nos últimos 12 anos, depois os parâmetros curriculares nacionais, e nada chegou na ponta na escola. Alguns estados fizeram seus currículos e a coisa não avançou, né? Então, hoje, nós temos um problema gravíssimo, que está no ensino médio, mas que já é consequência da falta de qualidade nos anos finais do ensino fundamental. As crianças saem do ensino fundamental sem ter os conhecimentos básicos para poder prosseguir. E o currículo do ensino médio é horrível, fragmentado, superficial e só permite um caminho a ser seguido. Os professores não têm nenhuma motivação e, para mim, a melhor coisa para, de fato, garantir a qualidade da educação brasileira é um investimento pesado em formação e carreira de professor. Não tem como melhorar a qualidade se nós não tivermos uma carreira atraente, atrair os melhores talentos, poder motivar mais os professores com salários melhores. E me desculpa, ministro, eu acho que tem uma fragmentação enorme de programas. Seria possível, sim, o Ministério da Educação complementar o Fundeb para melhorar o salário, o piso nacional salarial docente. Isso é possível fazer. O Ministério da Educação tem recursos independentes de outros que virão, como é o pré-sal, royalties e não sei o quê, né? Mas o recurso que está disponível hoje já permitiria um aporte maior para os estados e municípios terem uma complementação maior da União, melhorar o salário inicial e, junto com isso, a formação inicial, porque não adianta também melhorar a carreira se a formação inicial não nada acontecer para mudar o currículo da formação inicial. No entanto, a formação inicial já tinha um caminho pronto no final dos anos 90 para melhorar a formação inicial do professor, e aqui é uma queixa que eu faço explicitamente, estava pronto, as diretrizes nacionais de formação de professores estavam prontas, foram aprovadas em 1999, logo no início dessa última década, elas foram alteradas e nada aconteceu, foram alteradas para pior, né? Por quê? Porque os professores estão saindo dos órgãos formadores sem estarem preparados para a sua profissionalização docente. Isso não é culpa do professor. O problema é dos órgãos formadores que precisam rever o seu currículo. E essa é uma função específica do Ministério da Educação, que tem a obrigação de coordenar a Política Nacional de Formação de Professores, e, infelizmente, nos últimos 12 anos, isso não foi feito. Uma série de programas bons, o PIBID é um ótimo programa, né? Eu gosto do PIBID, sim, mas ele não resolve o Programa Geral de Formação Inicial de Professores. As mudanças curriculares feitas não foram suficientes e, na verdade, 85% dos professores brasileiros trabalham em escola pública. E eles são formados, a maioria deles, por universidades particulares. A maioria delas financiadas pelo MEC, com o FIES, ProUni, etc. Ora, então o MEC tem os instrumentos na mão para coordenar uma política nacional de formação de professores. Tem, né? Então, se vai fazer agora, ótimo, fico muito feliz de saber que existe essa disposição do Ministério da Educação de tocar para frente, porque sem professor bem formado, sem uma carreira decente, sem currículo, não tem como a coisa melhorar. Impossível. Professor Camacho. Professora Marilena, ministro Paim, gostaria de fazer uma pergunta a respeito da excelência do ensino e da atividade universitária. O Brasil... Um pouco mais alto. O Brasil, nos últimos 60 anos, deu mostra da sua capacidade de construir uma pós-graduação de excelente qualidade. A criação da CAPES, do CNPq, desde a década de 50, trouxeram como consequência a formação de uma comunidade científica muito forte, sem dúvida a melhor da América Latina. Hoje em dia é possível encontrar-se em qualquer área do conhecimento do Brasil pessoas capazes de responder a questões fundamentais em qualquer área. No entanto, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, eu diria,
está se percebendo de que estamos atingindo um patamar que precisa ser superado e que só algumas instituições, muito poucas, conseguem, que é alcançar um nível de excelência num padrão internacional. Existem entraves para isso. Eu gostaria de ouvir de vocês dois quais são os entraves que vocês acham que existem e qual seria a maneira de superá-los. Muito obrigado pela pergunta. Eu queria, só antes de entrar nessa questão das universidades de excelência, fazer a menção seguinte. Em relação à questão dos professores, tanto a formação de professores, formação inicial e formação continuada, nós tivemos avanços expressivos nesse último período, em termos de acesso, inclusive. Nós ampliamos muito os programas de formação de professores e, sem dúvida alguma, a criação do Fundeb, que incluiu as matrículas de educação infantil e de ensino médio, que não constavam, nós tivemos um aumento de complementação da União de 10 vezes em relação ao Fundeb. Então, foi feito um esforço muito grande de financiamento. Esse esforço de financiamento resulta, obviamente, 60% pelo menos, mas hoje a maioria dos estados e municípios utilizam 90% do recurso do Fundeb exatamente para pagamento de professor. Né? Então, nós tivemos um avanço importante em relação à remuneração, justamente em função do Fundeb e justamente também em razão de nós termos gravado na Constituição um piso nacional do magistério, que fez com que nós saíssemos de um patamar aí de em torno de R$900 de piso nacional para um valor hoje de aproximadamente R$1.700. Então, existe um esforço significativo de valorização do professor, mas o que nós precisamos fazer agora é justamente, utilizando o papel das universidades, tanto públicas como privadas, trabalhar melhor na formação de professores. Isso é um esforço que tem que ser feito no Brasil, mas que precisa ser negociado. Nós não vamos conseguir fazer uma política de mudança no currículo das licenciaturas sem que haja um acordo nacional em torno disso. É muito difícil fazer isso se não houver um acordo, porque, na realidade, nós precisamos ver o que os sistemas precisam em termos de formação e ver o que as universidades podem oferecer, fazer uma grande pactuação. Esse é um processo que depende muito de maturidade, e o que nós temos hoje é maturidade para fazer esse processo de incorporação. E, voltando à questão aqui que foi perguntada, eu acho que a universidade ela tem um papel importante justamente nessa questão da formação, porque nós trabalhamos com uma visão sistêmica, onde a universidade tem um papel em torno da melhoria da educação básica, e nós estamos trabalhando justamente na valorização das universidades públicas federais, com criação de novas universidades, com a interiorização das universidades, e temos um desafio importante agora, que é exatamente fazer com que essa expansão ela se torne também uma expansão que vá na direção da excelência das universidades. E aí temos desafios importantes que precisam ser perseguidos, que vão desde a questão da internacionalização das nossas universidades. O programa Ciência Sem Fronteiras está dando o primeiro passo nessa direção, porque faz com que mais gente aqui no Brasil possa acessar universidades de alto nível no exterior. Isso faz com que as universidades, num segundo momento, tenham maior intercâmbio e vá avançar nessa direção, conheça exatamente o projeto dessas universidades, que reforça a questão prática, né, nos cursos de engenharia, nos cursos tecnológicos. Isso é muito importante para o Brasil. E temos desafios de aproximar cada vez mais a universidade do mundo produtivo. Esse é um aspecto importantíssimo. E nós precisamos criar as condições de flexibilidade na gestão para que as nossas universidades possam seguir esse caminho. Né? Temos desafios importantes, fazendo com que haja, finalmente no Brasil, esse casamento entre o mundo produtivo e as universidades. Então, os desafios são muito grandes nessa direção e nós estamos abertos, né, a partir exatamente dessas conversas que nós temos feito com as universidades, com os institutos de pesquisa, para definir claramente quais são os gargalos que nós precisamos superar para transformar cada vez mais as universidades brasileiras em universidades que têm destaque internacional e que possam fazer com que o Brasil tenha um projeto de desenvolvimento tecnológico articulado com as universidades. Isso é tardio no Brasil, esse movimento de casamento entre o mundo produtivo e a universidade. E nós precisamos superar. A universidade, que a Unicamp já faz isso. É verdade. Há muito tempo. Tá bom.
Nós estamos discutindo um pouco antes que o drama de qualquer ministro de educação é que ele tem recursos escassos e a demanda é muito grande. Então, o drama é esse. Selecionar aonde considera prioritário. Se os dois me permitem 2 minutos, essa questão foi posta em 1826, 25, na primeira vez que o Brasil teve que investir em educação, Maria Helena. E na Assembleia de então, o Brasil estava independente, não tinha uma Constituição ainda. Aí teve 3 hipóteses. Investir na alfabetização do povo, investir no ensino técnico, que e criar faculdades de direito. E os legisladores criaram faculdade de direito, e esse começou errado, diz a Maria Helena aqui, mas está acabando certo, aqui na escola está acabando certo. Mas tem que fazer as 3, mas é difícil. Bom, qualquer país normal começa pelas crianças, né? Pensando no futuro. Nós começamos pelos doutores, esse é o problema. Eu vou me defender em nome da faculdade aqui. Não, mas o meu avô também, meu avô é formado lá na Direito de Pernambuco, ele só falava bem, ele é paixão. Me levou, quando eu fiz 15 anos, fui lá para conhecer a universidade dele. Bom, a sua pergunta, doutor Camacho, em primeiro lugar, o Brasil tem algumas universidades de excelência. A nossa pós-graduação, como o senhor mesmo disse, é fantástica em relação às outras da América Latina, dos países vizinhos. Quer dizer, nós temos um desempenho aí muito bom, né? Agora, nós temos que dar mais, né? O senhor mesmo disse, nós estamos chegando num certo patamar. Por quê? Porque agora a produção do conhecimento, da inovação, né, ela é tão acelerada que nem a universidade mais dá conta, né, da quantidade de conhecimento, de pesquisa, né? Então é preciso que haja claramente um investimento que, ao mesmo tempo, seja para todas as universidades públicas, que eu não tenho dúvida que elas são a base da produção do conhecimento, inclusive para o desenvolvimento do país. Porém, entre elas, é importante também identificar as suas vocações, porque nem todas as universidades têm vocação para tudo, né? Tem universidades que vão ter vocações mais para uma área. A minha universidade, que é a Unicamp, por exemplo, desde o início dos anos 80, já fez um grande esforço para se integrar às empresas, né? A relação universidade-empresa era muito forte, né? Tanto na criação dos polos tecnológicos, da Unicamp, depois da USP. Isso foi fundamental para que houvesse um grande esforço na produção de inovação, de pesquisa, de conhecimento, e que isso resultasse em algo em favor da sociedade, né? Eu acho que isto está acontecendo com a Universidade Brasileira. Eu, por exemplo, conheço bem a Universidade Federal de Pernambuco, que é uma excelente universidade. Eu acho que talvez das universidades do Nordeste, talvez seja uma das que tem mais destaque internacional. A Federal do Ceará também é uma ótima universidade, a da Bahia, mas cada uma tem a sua característica. Elas não são todas iguais, elas têm vocações. A Unicamp mesmo não é boa em tudo, a USP não é boa em tudo, a Federal de Minas não é boa em tudo. Quer dizer, cada universidade tem uma vocação. Eu acredito que esta vocação é muito importante para que as próprias universidades, que têm total autonomia, possam definir as suas áreas estratégicas de desenvolvimento para desenvolver seus centros de excelência. A internacionalização, hoje, é uma questão crucial, né? Quer dizer, há programas como a Ciências Sem Fronteiras, né? Agora, eu só sinto que Ciências Sociais não está na Ciências Sem Fronteiras, né? Porque a nossa área está fora. Mas é bom, né? Não, é bom, né? Mas de todo modo, doutor Camacho, eu acredito que o Brasil precisa fazer um esforço muito maior
para que ele continue competitivo na área da pós-graduação, da pesquisa e da interação com a inovação tecnológica. Eu acho que esse esforço... Por quê? Porque agora o mundo que nos cerca mudou, né? Só para completar, algo que na minha fala anterior talvez tenha ficado incompleto, né? Sobre formação de professores, que é um outro assunto, e as Olimpíadas de Matemática têm um papel importante na formação de professores, a nossa avaliação é que nós temos um problema com a formação inicial que está muito bem retratado nas pesquisas feitas pela Fundação Carlos Chagas, pela Unesco, o próprio Ministério da Educação tem uma série de levantamentos que mostram as enormes dificuldades dos programas de formação inicial. Então, nós temos evidências prontas há bastante tempo, né? E nesses últimos anos, as mudanças curriculares na formação inicial de professores foram um passo para trás. Foi nesse sentido que eu quis dizer, porque já estava pronto para dar um passo para frente, nós demos um passo para trás. E as evidências que existem hoje nos mostram que é preciso urgentemente fazer uma mudança significativa nos currículos de formação inicial, para que, de fato, os professores tenham uma outra formação com residência pedagógica desde o início da sua formação docente. Secretário aqui do Ceará. Bom, boa tarde aos senhores todos da mesa, boa tarde. Tem algo nessa discussão da formação de professores que me instiga, que é o seguinte: é claro, nós temos consenso que essa formação pode ser melhor, mas por que um professor, quando tem vínculos de trabalho com a rede pública e a rede particular, funciona melhor na rede particular do que na pública? Não é um problema de formação. Provavelmente é um problema de gerência do processo de trabalho dentro da escola, né? Pois é, mas, por exemplo, eu desconfio que eu tenho mais mestres e doutores na minha rede do que na rede particular de Fortaleza, do Ceará. Então, salários médios são melhores. Então, acho que é preciso tentar qualificar melhor o que é problema de formação e o que é problema de contrato de trabalho, tá? A outra coisa que eu quero, e essa sim eu quero perguntar, sobretudo os dois professores aqui, queridos e respeitados por mim, vocês acham que, se existe, qual é o lugar da juventude brasileira na superação dessa questão, ou eles são apenas objeto das nossas ações de gestores públicos? Essa é uma pergunta importante. Alô. Essa é uma pergunta que eu, não participando mais da hipótese dos jovens, endosso e apoio, e peço que vocês aí imaginem como é que seria isso. Bom, o nosso programa de educação do Aécio tem uma proposta muito clara para a juventude, muito clara, porque nós entendemos que a questão da juventude hoje no Brasil é dramática. Primeiro problema em 2007, quando foi lançado o Fundeb, o principal objetivo era universalizar o acesso ao ensino médio. Isso foi dito, eu me lembro muito bem, porque eu estava presente no Palácio do Planalto, quando o presidente Lula lançou o Fundeb, eu era secretária de Educação, e o presidente Lula, naquela ocasião, disse que agora, finalmente, nós teríamos condições de universalizar o acesso ao ensino médio. Isso não ocorreu, ao contrário, está diminuindo. O último censo mostrou que caiu a proporção de jovens de 15 a 17 anos na taxa de atendimento, né? Do mesmo modo, embora a taxa líquida de matrícula no ensino médio esteja em torno de 54%, né? Ela é muito pouco, porque ela ficou muito tempo, 50, 51, 52, agora está em 54%. Mas o que é triste não resolvemos o problema do jovem, porque o ensino médio
digamos, ele não é atraente, o currículo é totalmente desconectado do mundo real, não faz sentido para os jovens, a escola de ensino médio não faz sentido para os jovens, os professores de ensino médio também não estão motivados pela própria escola, e nós temos um currículo totalmente, eu diria até esdrúxulo, né? Uma vez que nós temos 13 disciplinas obrigatórias e o aluno não aprofunda nada. Está saindo do ensino médio sem aprender língua portuguesa e matemática, como mostra o INEP nas avaliações nacionais. O último SAEB Prova Brasil mostrou que apenas 10% dos jovens que concluem o ensino médio têm o conhecimento adequado em matemática, estão no nível de desempenho adequado em matemática, e apenas 27% em língua portuguesa. Portanto, nós estamos trazendo para essa juventude um problema gravíssimo, porque eles estão saindo do ensino médio sem a mínima condição de enfrentar um ensino superior, daí as altas taxas de evasão no ensino superior, sem a mínima, até no Pronatec, que tem taxas de evasão elevadíssimas, né? No ensino técnico de modo geral. Por quê? Porque o jovem não está preparado para enfrentar o para frente, né? E tampouco para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, que exige cada vez mais. Então, a nossa proposta é a escola jovem, com um currículo mais flexível, que permita diferentes percursos, de tal modo que o jovem possa cursar um ano e meio da Base Nacional Curricular Comum, que é geral para todos, e depois possa fazer as suas escolhas com eletivas. Alguns estados já fazem isso. Minas tem um bom projeto, Reinventando o Ensino Médio. O Ceará tem um bom projeto. Pernambuco tem um bom projeto. Várias unidades da federação têm iniciativas importantes e nós podemos nos espelhar nelas, né? Ao mesmo tempo, essas diferenças, elas podem se transformar numa grande oportunidade, porque os jovens terão melhores condições de aprender, permanecendo mais tempo na escola, se for o caso, com a escola a tempo integral, diminuindo a oferta no período noturno, mudando o currículo, aprofundando as áreas, de tal modo que, se o jovem quiser, por exemplo, fazer um curso técnico de 1 ano e meio de duração, ele não precisa ter 3 anos de ensino médio e depois o curso técnico. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Ele pode perfeitamente fazer uma combinação e ter o certificado de médio de técnico, né, fazendo 1 ano e meio de ensino médio e depois disciplinas equivalentes, ou fazer algum esquema aí com créditos, para que esse aluno não seja obrigado a ter um tempo tão longo para ter um certificado de técnico, se ele quiser. Se ele quiser só aprofundar as disciplinas acadêmicas, terá essa oportunidade. Então, tudo isso está refletido na nossa proposta, inclusive com uma proposta de poupança jovem, que permite, que é um estímulo para o jovem permanecer até o final do ensino médio, porque as taxas de abandono são muito altas e é uma maneira de incentivar o jovem, que só teria acesso a essa poupança no final se tivesse boas notas e cursasse o curso todo. Bem, eu queria dizer que, primeiro, a gente tem que ter um certo cuidado com relação a esses dados, né? Eu acredito que... É dado oficial, hein? É dado oficial. Não, mas é dado oficial. Mas eu estou dizendo, o dado oficial é o seguinte: nós temos... mas por isso mesmo que a gente tem que ter cuidado, que o dado é oficial. Então, o que eu quero dizer é que essa questão do atendimento em relação ao ensino médio, taxa líquida, taxa bruta, se nós formos olhar os dados, nós estamos vendo uma pequena evolução. A mesma coisa também, eu queria dizer que nós tivemos nos últimos anos, demos ao país uma dignidade para o ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio, ele, como eu disse, ele teve tardiamente uma atenção. Ele não tinha atenção devida, porque nós começamos a colocar matrículas para dentro do ensino médio sem criar condições necessárias para o funcionamento do ensino médio. Isso é muito recente. Como disse aqui Maria Helena, o Fundeb ele foi criado em 2007. As matrículas do ensino médio, portanto, elas não eram contabilizadas até 2007. E só foram contabilizadas plenamente a partir de 2010. Então, nós conseguimos contabilizar essa matrícula recentemente. Programas como alimentação escolar, livro didático,
transporte escolar para o ensino médio também são recentes. Foram criados no governo Lula, no governo da presidenta Dilma. Então, de fato, o que nós temos é uma atenção tardia para o ensino médio, que nós agora estamos recuperando. Claro que agora, né, criadas essas condições, e eu posso dizer isso porque eu estou há 11 anos no Ministério da Educação, e a agenda do secretário estadual de Educação com o Ministério da Educação era exatamente uma agenda pedindo mais recursos, mais financiamento. Hoje, nós conseguimos fazer uma agenda de discussão em torno da questão da aprendizagem. Isso é uma novidade, porque se criou essa situação de um patamar para a discussão de qualidade. E quando nós falamos em qualidade, nós vamos dizer o que é. A qualidade é exatamente a questão da aprendizagem e da frequência que a gente precisa garantir na escola pública. E o ensino médio é o grande desafio que nós temos. E nós achamos que temos condições, sim, de fazer uma discussão em torno agora da questão do currículo. A questão do currículo, há um consenso em torno dessas experiências. Todas as experiências que foram citadas foram experiências apoiadas pelo Ministério da Educação, a partir do ensino médio inovador, tiveram o apoio do Ministério da Educação fortemente, e nós consideramos que essas experiências elas podem agora fazer com que a gente tenha uma disseminação em torno da discussão curricular. Nós precisamos reorganizar, sim, o ensino médio em torno de áreas do conhecimento. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma referência para isso, a matriz do Enem, que precisa também ser reformulada, mas ela é uma referência em termos dessas áreas todas que temos. Nós precisamos flexibilizar o percurso formativo dos jovens do ensino médio, permitir que ele possa fazer isso por módulo, que nós possamos organizar isso por semestre, ter uma certificação intermediária. E diria que o outro eixo, que eu acho fundamental de mudança do ensino médio, é exatamente fazer com que esse ensino médio seja organizado para aqueles jovens que queiram, a partir da formação para o trabalho. Essa é uma discussão que nós estamos ganhando maturidade, né? Porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos uma discussão objetiva em torno da questão da educação profissional integrada ao ensino médio. Havia pessoas que defendiam o modelo subsequente, outros defendiam o médio integrado. Hoje nós sabemos que tanto subsequente, quanto concomitante, quanto integrado, tem um papel importante para o ensino médio e podem complementar essa formação dos jovens, e o Pronatec é um grande avanço em relação a isso. Dizer que nós temos altas taxas de evasão não é verdade. Nós sabemos que o programa é um programa bem sucedido e que nós, a partir do Pronatec, com os aperfeiçoamentos que nós temos que fazer pela frente, nós vamos permitir que o jovem tenha esse direito de fazer sua formação profissional, como faz nos países desenvolvidos, né? E aí nós estamos dando para esse jovem a possibilidade de emancipação, porque é a partir da profissão que ele ganha a emancipação. E, além disso, eu diria que esse governo, né, tanto o governo do presidente Lula como o governo da presidenta Dilma, criaram as condições necessárias para que a gente tivesse no país um grande caminho de oportunidades. Por quê? Porque nós temos, a partir do Enem, acesso desse jovem, tanto à educação profissional, quanto também à educação superior, como nunca nós tivemos na história do Brasil. Tanto em relação à expansão pública, quanto também em relação ao ProUni e FIES, que são grandes oportunidades educacionais que nós estamos dando nesse país. Eu gostaria só, ministro, de dizer o seguinte, porque eu acho que esse é um ponto importante, não dá para passar batido de jeito nenhum, né? Primeiro, nos anos 90, nós tínhamos ainda 11% das crianças de 7 a 14 anos fora da escola. Em 95, quando o Fundef foi implantado, nós colocamos todas as crianças na escola. Em 2002, chegamos a 96%. Seria impossível o Fundeb, tanto é que o presidente Lula lançou o Fundeb só no seu segundo mandato, porque ele sabia que antes não tinha condições de fazer. Então, vamos ser claros. Não é dizer, com o presidente Lula, com a presidente Dilma, tudo aconteceu, o mundo que foi criado a partir daí. Isso não existe, tá certo? Francamente, não existe. Eu sou realmente franca nesse debate. Eu acho que é uma completa distorção. Nós estamos aqui para uma plateia muito qualificada para poder não tratar esse assunto com a seriedade que ele merece, né? Eu sei que o senhor é um homem sério, eu gosto muito do senhor, mas eu me sinto na obrigação de dizer, olha, em 1995, 11% das crianças de 7 a 14 anos estavam fora da escola.
que acontecia com a Escola Técnica Profissional? A Rede Técnica Federal tinha 100 mil alunos no Brasil inteiro. O único modelo que era permitido era o modelo do ensino técnico integrado ao médio. Por isso que não era. Quando veio o PROEP, que está na moda agora discutir o PROEP e a lei que permitiu que o aluno fizesse o concomitante, né, e não só o subsequente ou integrado, a lei ela permitiu a deselitização daquele modelo que era o modelo tradicional, porque os alunos que iam para a Escola Técnica Federal, assim como para Paula Souza em São Paulo, eles se formavam e entravam nas melhores universidades, nos primeiros lugares. Ninguém ia exercer a sua profissão específica. Tem muita pesquisa sobre isso, né? Não é que eu seja contra esse modelo, mas esse modelo não formava técnicos para o mercado de trabalho. Ele formava excelentes alunos para as melhores universidades. Era assim que funcionava. Portanto, por essa razão, é que o presidente Fernando Henrique, corretamente, fez a mudança na legislação e a LDB permitiu essa mudança. E hoje, o que é o Pronatec, ministro? O Pronatec está voltando à mudança de legislação que foi feita naquele momento. Tanto é, ministro, que nós iniciamos uma série de programas com estados, municípios, sindicatos, entidades sindicais, que foram paralisados em 2004 pelo governo federal, e o governo federal devolveu o dinheiro, devolveu 100 milhões de dólares, alguma coisa assim, eu não lembro, para o BID de projetos de ampliação da rede de escolas técnicas. Então, o que eu acho é, nós não podemos misturar a estação. A LDB já previa a Base Curricular Nacional, nós tentamos, não conseguimos, e vocês estão há 12 anos tentando e não conseguiram. Agora é que vão tentar de novo, tá certo? Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Não fomos e vocês também não foram, né? Se não tivesse colocado todo mundo na escola, não era possível o Fundeb depois. A nossa lei, que nós mudamos para deselitizar, vocês voltaram a mudar a lei, voltou a ser tudo integrado e agora voltaram para trás. Preferencialmente, permite, o Pronatec permite que tenha as duas coisas. A parceria público-privado nós sempre defendemos, vocês eram contra, agora vocês são a favor. Então vamos colocar tudo em pratos limpos, gente. Nós estamos aqui com uma plateia muito qualificada para nós imaginarmos que eles não estão sabendo. Todo mundo acompanha esse debate há anos. Eu acompanho há muitos anos, né? Bom, a nossa ideia não foi fazer um debate entre os dois. Mas ele falou que tudo começou em 2007. Ou seja, ilusões perdidas. Né? E sempre me disseram o seguinte: vai ser difícil você controlar a Maria Helena. Aí eu disse, não, vai devagarzinho, etc. Então, vamos dar a palavra aqui para o ministro. Não, vai, ministro. Não, tira esse negócio de tréplica, réplica, etc. A gente está começando. Mas senão não tem graça. Aqui, não, tudo. Mas aí a gente vai pedir para que o ministro comente. E aí depois a gente tem várias perguntas do público aqui para fazer para vocês. Depois a gente. Depois a gente vai abrir aqui. Tem várias perguntas aqui que a gente quer fazer. Deixa eu somente sublinhar um aspecto da pergunta do nosso secretário do Ceará que me chamou a atenção. Eu entendi assim, se existiria algum ativismo do jovem, se um protagonismo do jovem em que ele fosse o autor ou ator. Não vai ser agora, mas no final desse debate a gente... Alguém perguntou para o jovem, né, Maurício? Muito bem, não, o professor Joaquim Falcão estava falando aqui sobre a questão dos dilemas que nós tivemos lá em 1826 e sobre a questão dos cursos de direito em relação às outras opções que nós tínhamos, e nós defendemos que realmente, se fossem escolhidas as três opções, nós tivéssemos trabalhado, nós estaríamos num país melhor. Né? Eu não tinha dinheiro. É como o senhor falou em direito, então eu tenho direito à defesa aqui. E eu queria dizer o seguinte, que eu respeito muito a professora Maria Helena, a gente discute, debate há muito tempo a educação, mas ela faz um reconhecimento aqui, de fato importante,
que nós tivemos uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi encaminhada pelo Executivo, que tomou uma decisão clara em torno de não ter investimentos em ampliação de escolas técnicas federais. Foi feito isso, né? E o que nós estamos dizendo é que essa lei ela foi revogada e, a partir daí, nós começamos, então, a fazer uma reestruturação da educação profissional no nível federal, com uma expansão muito forte das nossas escolas. Então, há um reconhecimento em relação a isso, mas o que eu estava dizendo é que, na minha opinião, há um falso dilema, né? Houve um falso dilema lá atrás, em torno dessa discussão, se nós deveríamos fazer uma opção pelo médio integrado, pelo concomitante ou pelo subsequente. Eu acredito que o Brasil precisa das três coisas, porque a juventude precisa de muita oportunidade. E, sem dúvida alguma, o Pronatec, ele permitiu exatamente essas opções todas para a juventude brasileira. Por isso, ele é um grande avanço, né? E a questão do ensino médio, eu acredito que é um esforço que o país tem que fazer. Nós precisamos avançar muito em relação ao ensino médio, criar essas oportunidades, e o eixo da formação para o trabalho passa necessariamente pelo reconhecimento que nós temos que ter em torno dessa questão da educação profissional, né? E sem dúvida alguma, se nós formos olhar em termos de números, né, nós vamos ver que nós avançamos muito, né, em relação à questão da educação profissional. Sem dúvida alguma, nós tivemos uma diferenciação muito grande do ponto de vista de escala, né? Tudo o que foi feito anteriormente foi feito, é importante, serviu como experiência, há uma curva de aprendizagem, mas, sem dúvida alguma, nós precisamos, no Brasil, ter soluções que sejam soluções de grande escala, né? Porque, de fato, esse Brasil precisa muito formar uma mão de obra qualificada e ter a juventude cada vez mais oportunidades. Por isso que esses programas que nós fizemos, né, no Brasil, seja no nível superior, seja na educação profissional, ele teve uma preocupação grande com a escala, e para se fazer um programa em grande escala, a gente precisa, sem dúvida alguma, ter uma prioridade para a educação em relação ao financiamento. Por isso que ações, né, como o Fundeb, todos esses programas que têm um reforço muito importante de recursos, a destinação dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, tem que ter um planejamento, e o Plano Nacional de Educação tem uma importância muito grande. Não é irrelevante a questão do Plano Nacional de Educação, porque, nesse momento, nós temos uma oportunidade, porque ele diz claramente que o Ministério da Educação vai coordenar esse processo, né? E isso é um avanço, é uma maturidade que o Brasil ganhou, e eu acredito que hoje nós temos condições de os estados e municípios, em cooperação com o Ministério da Educação, com a União, mudar a realidade da educação brasileira, porque essa cooperação ela é fundamental para que a gente possa alcançar esses objetivos. Eu vou passar agora para o Daniel Vargas, que tem uns colegas nossos em Harvard que quer fazer umas perguntas, e o Daniel agora comanda isso. Obrigado pela gentileza, professor. Existem pessoas em várias partes do Brasil e do mundo que estão assistindo a gente online. Entre essas pessoas está um grupo de brasileiros em Harvard e um outro grupo em Stanford. Se estiver tudo preparado, eu queria pedir que a Lígia organizasse essa pergunta e, em seguida, fizesse a sua pergunta também para o grupo. Qual que está pronto? Alô? Som? Tá sem som. Bom, primeiro, boa tarde. Meu nome é Lígia. Eu vou falar agora sobre o Mapa do Buraco, que é um manifesto... Só um minutinho. Vou deixar eles escutando aqui. Espera lá. Pessoal, espera só um minutinho, tá? Estou apresentando aqui o mapa. A gente já vai seguir para as perguntas. Bom, são nossos integrantes do Mapa do Buraco em Harvard. Bom, o Mapa do Buraco foi elaborado para se mapear o buraco da educação brasileira e apresentar algumas propostas para transformá-la. Para construí-lo, além de estudarmos muitos documentos base de institutos de pesquisa, secretarias de educação e fundações, nós também realizamos cerca de 100 entrevistas com pessoas de diferentes setores, como ex-presidentes, atuais parlamentares, secretários de educação, diretores de fundações, professores, estudantes, enfim.
O nosso movimento é suprapartidário, e isso não se dá apenas pela necessidade de legitimidade, mas também pela esperança de que pessoas dos mais distintos setores venham abraçar esse movimento com a gente. E por trás dessa iniciativa nós temos 3 grandes motivações. Quem fala pelos jovens e pelos seus sonhos? Quem fala pelo presente e não apenas pelo longo prazo? Quem fala pela educação como prioridade e não como um dos diversos setores do país? Bom, o pessoal vai fazer uma pergunta lá de Harvard e depois eu passo para a minha pergunta. Vamos lá. Ouvindo? Sim, sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Renan Ferreirinha Carneiro, sou um dos fundadores e coordenadores do Mapa do Buraco e estudo economia no 2º ano aqui de Harvard. Minha pergunta: o manifesto Mapa do Buraco aponta diversos gargalos e problemas centrais da educação brasileira, como a baixa atratividade da carreira docente, pouca cobrança e pressão da sociedade civil nos debates educacionais, déficit educacional, educação, falta de profissionais qualificados no mercado, gestores despreparados, entre outros. Em contrapartida, o recém-sancionado Plano Nacional de Educação e suas 20 audaciosas metas surgem com uma esperança de tempos melhores, num contexto muitas vezes frustrante. Porém, o plano carece de sanções caso as metas não sejam cumpridas. Como os senhores pretendem fiscalizar e responsabilizar gestores pelo cumprimento das metas estabelecidas pelo PNE? Não, eu acredito que o Plano Nacional de Educação, como eu já disse, é uma janela de oportunidade que o Brasil tem. Né? Nós tivemos pela primeira vez um Plano Nacional de Educação que tem metas, não só eu sei que a Marília não gosta muito de falar isso pela primeira vez, mas... Detesta, né? É verdade. Mas o que nós temos é pela primeira vez. Pela primeira vez, nós temos um Plano Nacional de Educação que tem metas, não só de acesso, de quantidade, mas também de qualidade e equidade. Isso é um avanço importante que o Brasil tem. E essas metas, elas foram construídas exatamente a partir dos consensos que o Brasil, ao longo desses anos, chegou. E eu tenho muita esperança, assim como vocês, de que esse plano, né, que define um horizonte para os próximos 10 anos, seja perseguido e seja cumprido. Né? Nós temos que trabalhar fortemente para que isso ocorra. E, sem dúvida alguma, essa visão sistêmica, foi uma discussão importante que o Brasil fez, né? Tirar um pouco essa questão eventual que nós tivemos de falsos dilemas em relação se nós deveríamos apoiar mais o ensino fundamental, mais o ensino médio, mais a educação infantil, apoiar mais o ensino superior, mais a educação profissional. Isso é algo que está fora. Por quê? Porque o Plano Nacional de Educação diz que nós temos que apoiar tudo. Nós precisamos ter uma visão sistêmica em relação à educação, da creche à pós-graduação, porque nós sabemos que, do ponto de vista da educação infantil, né, da creche, se nós não conseguirmos dar as oportunidades para a criança que chega pela primeira vez na educação, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para que essa criança possa ter um bom desempenho do ponto de vista da educação básica e almejar um itinerário formativo que vai até a educação profissional e educação superior. Então, a raiz da desigualdade está lá na educação infantil. A gente precisa fazer com que a escola pública chegue à educação infantil e, ao mesmo tempo, nós sabemos que o ensino superior tem um papel importante em relação à educação básica, porque a formação dos professores, ela se dá exatamente no ensino superior. Então, de modo que nós temos um plano, de fato, que permite a gente sonhar com uma educação melhor, mas para que isso possa ocorrer, é fundamental que nós tenhamos recursos para implementar as ações que estão previstas nesse plano. Todas as estratégias que estão no Plano Nacional de Educação, vinculadas a cada uma das metas, são estratégias importantes e que dependem, claramente, de uma prioridade do ponto de vista de recursos. Nós sabemos que a questão da política econômica em relação à política educacional tem um papel muito importante. O Brasil tem que fazer essa opção de priorizar a educação envolvendo o financiamento educacional. E, sem dúvida alguma, nos últimos anos, nós implantamos um padrão de financiamento para a educação brasileira que permite que a gente possa agora, com a complementação dos recursos dos royalties do petróleo e do pré-sal, possa implementar as ações do Plano Nacional de Educação. Então, quando se fala
né, em educação, o financiamento ele é importante, e nós também rompemos com aquele dilema de que nós tínhamos que considerar, né, se era importante aumentar os recursos ou melhorar a gestão. Nós precisamos fazer as duas coisas. Esses dois desafios estão postos, e nós podemos fazer isso através desses recursos que devem ser cada vez mais melhores aplicados. Então, eu acredito que o Brasil avança muito, tem que valorizar mais o professor, tem que ter políticas nacionais coordenadas, integradas com os estados e municípios, e o Plano Nacional de Educação ele tem que ser replicado com os planos estaduais de educação, com os planos municipais de educação, que vai fazer com que o Brasil tenha um alinhamento de planejamento que ele nunca teve, né? Exatamente fazendo com que nós tenhamos os planos estaduais, os planos municipais e o plano nacional em sintonia para que a gente possa atingir essas metas. Ministro, Maria Helena, como o pessoal está lá em Harvard, e como eu conheço um pouco a cabeça lá da nossa universidade, a pergunta seria o seguinte: tudo bem com as metas. O que acontece com o gestor que não cumpre a meta? Esse é que é o ponto. Esse é o ponto. Espera aí, calma. Então é o seguinte, eu digo isso porque eu tenho esse problema todo dia na faculdade aqui. Se o professor não cumpre a meta, se o aluno não cumpre, não sei o que lá, o que eu faço? Eu vou passar para a Maria Helena e o senhor fala depois, mas sem réplica para ela. Quer dizer, o que ocorre com o gestor que não cumpre a meta? Esse que é o ponto. Bom, esse é o ponto. Eu acho que o Plano Nacional de Educação tem metas boas, bem claras, definidas, foi discutido longamente, era para ter sido aprovado em 2010, foi aprovado agora. Mas agora é o momento de nós organizarmos um sistema de monitoramento e acompanhamento da execução das metas. Aliás, isso eu acho que deve ser concomitante ou até preceder os planos estaduais e municipais que estão em fase de elaboração e de discussão, mas é importante porque o Plano Nacional já está contando, o tempo está contando. E se nós não tivermos um sistema bem feito de monitoramento e acompanhamento, nós não vamos conseguir saber o que está avançando, o que tem que ser revisto, porque meta é meta, né? Nós temos aí as metas do PDE, que o ministro Fernando Haddad lançou em 2007. Aquilo não foi revisto e a meta do ensino médio não será alcançada. Por exemplo, never. Impossível alcançar a meta do ensino médio que estava lá atrás, né, no PDE. Outras metas estão sendo alcançadas, a do ensino médio não foi, né? Então é preciso ter um sistema de monitoramento para rever. Então, essa é a primeira coisa. Junto com o sistema de monitoramento, é preciso ter um sistema de incentivos para que aqueles que atingirem a meta possam se sentir mais estimulados a continuar fazendo esforço para atingir as metas, né? Não sei quais seriam esses incentivos, mas é importante que haja um sistema de incentivos. Menos de punição, eu acredito mais incentivos e menos punição. Outra coisa, eu acho fundamental ter transparência, né? Que é uma coisa que hoje está difícil, né? Eu sou totalmente a favor da parceria público-privada, que hoje é feita com FIES, ProUni, Pronatec, eu não tenho absolutamente nada contra, eu acho que tem que fazer sim, mas eu acho também que é muito importante agora que nós teremos recursos, espero que sim, né? Do pré-sal, dos royalties do petróleo, se tivermos, não sei, porque a crise do petróleo cada dia está de um jeito, né? Não é? O preço do petróleo foi lá para baixo. Bom, e o petróleo do pré-sal é caro, né? Então, considerando todas essas coisas, e eu espero que a gente tenha muito mais recursos para a educação, eu acho que precisa de mais recursos e mais gestão, concordo totalmente com o ministro, eu acho importante que exista um tipo de uma agência, de uma comissão, eu não sei exatamente qual é a instância institucional que deveria cuidar, uma agência executiva representativa, sei lá, da sociedade, é algo que a gente precisa pensar bem, inclusive pusemos isso na nossa proposta de educação, para poder definir
fazer o acompanhamento e da execução desses recursos, da implementação dos recursos, com um acompanhamento externo, com transparência, com regras claras, porque muitas vezes nós não temos regras claras para poder entender por que uma instituição recebe mais recurso do que a outra, e isso não pode acontecer. Não é o caso do Fundeb, o Fundeb é igual para todos, mas outros programas que são negociados, transferências negociadas, elas dependem de negociação. E a negociação faz com que uma grande universidade receba muito recurso do FIES e outra grande universidade receba menos FIES, menos ProUni, etc. Então, isso eu acho que é importante nós termos critérios e regras claras, explícitas, para que todas as alocações sejam transparentes e possam ser acompanhadas pela sociedade brasileira. E com prioridade para os mais pobres, viu, ministro? Eu não quero prioridade para infantil, para o superior. Eu quero prioridade para diminuir a desigualdade. As desigualdades no Brasil são imensas, as educacionais também. Então, eu acredito que é fundamental que esse novo aporte de recursos possa priorizar as áreas mais necessitadas e que a gente possa diminuir as desigualdades com esses recursos. Porque eu vou lhe passar, deixa eu agravar um pouco mais a pergunta. Não quero não, eu quero perguntar bem. Então, as suas 3 propostas foi monitoramento, estímulos e transparência. Foi e uma agência executiva capaz de tudo. Porque, mais uma vez, essa questão ultrapassa a educação como a questão da federação, que é o seguinte: o país, como qualquer empresa, tem que, ou qualquer instituição, entidade, ONG, etc. e tal, trabalha hoje em dia com metas. O que é que ocorre se essas metas não são cumpridas? Então, agora, se avalia muito os alunos, os estudantes, Enems e não sei mais o quê. Agora, como é que a gente... E se o aluno não atinge a nota de corte, é provado. Agora, tem nota de corte para professor? Quer dizer, essa é a pergunta. E aí, ministro? O diretor da escola, não. Bem, eu queria dizer o seguinte, que, mais uma vez, né, a professora Marilena reconhece que nós estabelecemos essa questão das metas na educação básica, né, lá em 2007, e estamos fazendo esse acompanhamento do cumprimento das metas, porque o Brasil precisa disso, ele precisa ter avaliação, precisa ter definição de metas, para que a gente possa construir um sistema sólido e ter uma radiografia, como nós temos hoje, do que ocorre em cada sistema de ensino do Brasil. Isso nós temos, foi um grande ganho, importante, começou lá atrás com a questão da avaliação, mas nós conseguimos, a partir da avaliação, definir essas metas. E essas metas são importantes, por quê? Porque nós precisamos tanto apoiar aqueles que perseguem a meta, conseguem cumprir a meta, né? É importante incentivar e fazer uma pactuação com cada estado, com cada município, a partir dessas metas, ver o que ele pode avançar mais, isso é fundamental, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer com que esses gestores que não atingem a meta tenham apoio diferenciado do Ministério da Educação. E é o que nós estamos fazendo, exatamente nessa direção, fazendo com que nós tenhamos tanto escolas, que hoje têm avaliação por escola, quanto o sistema de ensino recebam esse apoio direto e que nós possamos avançar. Eu acredito que essa questão da punição não é o elemento principal. Né? Nós precisamos, na verdade, apoiar esses sistemas. Né? E eu diria que o Brasil construiu, a partir desse sistema de avaliação, da definição de metas, um instrumento muito importante, que é exatamente fazer com que os gestores, dentro do processo democrático, a cada 4 anos, seja cobrado diretamente. Né? Então, se a população está vendo que aquele gestor não consegue avançar, ela faz a cobrança. Né? Então, existe essa cobrança. Se o conselho escolar
né, está vendo que uma escola, um diretor de escola não está atingindo o desempenho suficiente, tanto o conselho escolar vai cobrar, como a comunidade escolar vai cobrar, né? Então, essa cultura de avaliação, essa cultura de estabelecimento de metas, ela foi fundamental para que a gente construísse as condições para apoiar cada vez mais os sistemas. E isso tem funcionado, claramente, tanto que nós temos exemplos aqui mesmo, né? Por exemplo, do Ceará, do Rio de Janeiro, está aqui o secretário Zolia, de sistemas que, a partir do momento que fizeram um diagnóstico, viram que essa situação não era boa, partiram para um trabalho coordenado, para um trabalho de planejamento, uma cultura de planejamento de gestão, que fez com que eles avançassem do ponto de vista de desempenho educacional. Então, o que nós precisamos é ter um diagnóstico, né? E, a partir daí, então, ter o apoio decisivo do Ministério da Educação para que aquelas ações, né, que sejam pensadas em cada estado, em cada município, recebam os recursos que são necessários para mudar essa realidade. Obrigado, ministro. Obrigado, Maria Helena. Vou trazer algumas perguntas do público, tanto perguntas que vieram pela internet, quanto do público presente. Eu tentei agrupar algumas delas. Algumas delas, o Júlio Koguchi, do Rodrigo Koch, por exemplo, perguntam os rumos, qual será o destino do FIES, do ProUni, em ambos os cenários possíveis. E um outro bloco de perguntas está interessado em saber qual é o plano de uso de plataformas online capazes de adaptar o conteúdo educativo, e então, enfim, isso num contexto de destinação de verbas, de recursos federais para os municípios, capacitação, em especial online. Então, quem pergunta é o Vinícius Farias, o Igor Lira e o Jonas Coelho. Então, são esses dois blocos por hora. Obrigado. Olha, com relação ao FIES e o ProUni, eu acredito que todo mundo é a favor do FIES e do ProUni. Ninguém pode ser contra o financiamento estudantil para o ensino superior, né? Eu sempre digo, a única coisa que eu tenho realmente, digamos assim, uma certa... Fico chateada de não ter inventado, é o ProUni, viu, ministro? É a única coisa, porque isso vocês inventaram. O resto tudo foi decorrência, foi uma evolução. Claro, se não tivesse tido o Fundef, teria sido impossível o Fundeb, gente. A primeira vez claros. Foi contigo, então. A primeira vez foi tu que criou, então, tudo. Não, o Fundef fomos nós, vocês depois evoluíram para o Fundeb. O mecanismo é igual, foi uma invenção nossa. Você está me acusando que foi... dizer que só no governo do Lula da Dilma que foi criado, mas na verdade foi criado lá atrás. Não, o ProUni foi criado em 2004. Eu sei, mas os outros programas... Então, isso eu lamento não ter sido criado por mim. Eu adoraria ter inventado o ProUni. Eu acho que foi uma grande invenção, não sei se foi do Fernando Haddad, se foi do próprio Paim, que já estava no MEC, mas acho uma ideia muito interessante, muito importante. Sou totalmente a favor. Tá vendo? Não esperava, tá vendo? Eu sou uma pessoa generosa. Mas de todo modo, eu quero dizer o seguinte, que se não fosse o Fundef, nós não teríamos o Fundeb, isso foi muito importante, e o SAEB, 10 anos de SAEB, de 95 até 2005, foram fundamentais para que nós chegássemos às metas, que eu sou a favor da Prova Brasil, das metas que são definidas pela Prova Brasil, acho importantes e sei que aquela escala, o próprio Reinaldo Fernandes, que foi quem inventou o IDEB, ele mesmo me disse, se não fosse o SAEB, não teria sido possível, né? Assim como o novo Enem, a partir de 2009, foi uma decorrência do Enem e do Enseja, que foi criado lá para trás. Então, vamos ser claros, uma série de políticas que foram criadas na década de 90 foram continuadas, aperfeiçoadas, aprimoradas. Isso é bom? É bom, tá certo? Não vamos... eu acho que isso eu acho ótimo, mas também tem que reconhecer que não é a primeira vez, não começou tudo em 2003, porque isso já é um pouco esquisito, né? Então, partindo daí, ProUni e FIES terão continuidade, serão aprimorados, expandidos. Eu não vejo outra... não tenho nenhuma outra ideia mais criativa do que essas para poder expandir o ensino superior, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E o outro ponto, fora o ProUni e o FIES... Tecnologia, plataforma online. Bom, nós temos na nossa proposta de educação
clara indicação de que as plataformas online, aulas invertidas, blended learning, né, tudo isso será muito estimulado pelo governo federal, junto aos estados e municípios, inclusive com apoio e recursos didáticos, usando todas as tecnologias educacionais. Isso é importante porque isso nos permite, por exemplo, aumentar o reforço escolar. Uma plataforma adaptativa é uma recuperação online, tá certo? Ela permite que o aluno tenha permanentemente a possibilidade de avançar e conhecer quais são as suas fragilidades, para que ele possa aprender mais e melhor, né? Então, nós somos totalmente favoráveis, defendemos que em 4 anos todas as escolas brasileiras públicas tenham acesso à banda larga e Wi-Fi. Isso está lá, isso seria sim uma prioridade de investimento, por exemplo, com os recursos dos royalties do petróleo e com o pré-sal, que é uma coisa importante. E nós sabemos que a tecnologia hoje ela é necessária para apoiar o trabalho do professor. Os alunos já são digitais, né? Tem muitos educadores que dizem os alunos são digitais, a escola é analógica e ainda segue o modelo do século XIX. E é um pouco esse o problema que nós estamos vivendo hoje. Os nossos jovens eles estão em outro radar, né? O nosso radar ainda é antigo, né? A escola continua antiga, não só aqui, como em vários lugares do mundo, e o jovem não tem nenhum interesse por esse modelo de escola que está aí. E para trazer essas crianças, meus netos, desde os grandes até os pequenininhos, eles só querem saber de apertar botão, né? Adoram uma história se ela for no computador, mais do que num livro. Engraçado, né? Eu acho o livro mais interessante, mas eles já gostam mais de ver a história na telinha, né? Então, é esse tipo de coisa que toda criança hoje, independente da classe social, independente da escolaridade, o jovem quer tecnologia, quer ter acesso à tecnologia. Eu acho que essa é uma grande aspiração do jovem brasileiro, é estar conectado, estar antenado, estar nas redes sociais, e a escola é um ótimo espaço para estimular que a tecnologia seja usada em benefício do aprendizado. Eu acho que ela tem toda a condição de ser usada para melhorar o aprendizado e a qualidade. Eu acho que nós temos condições de fazer isso, sim. Bem, em relação ao ProUni e FIES, nós sabemos o quanto eles são importantes hoje para o ensino superior brasileiro, né? Nós calculamos em torno de mais de 40% das matrículas hoje nas instituições privadas tem apoio federal, né? Agora, é importante dizer que, sem dúvida, o ProUni ele foi um avanço importante do ponto de vista de engenharia de política pública, né? Um grande ganho que o Brasil teve, né? Não foi lá criado em 95, nem tudo foi criado em 95. O Fundeb depois, né? Mas quer dizer, nem tudo foi criado antes, né? Do governo Lula e do governo da Dilma. Mas eu acredito que o ProUni foi realmente uma grande inovação para a educação do Brasil, né? Foi, sem dúvida alguma, uma criação importante do ex-ministro Fernando Haddad, e que a gente tem implementado de forma muito clara, né, com regras claras, com critérios. Da mesma forma também o FIES, que teve um incremento importante, porque nós conseguimos mudar essas regras, né, e é importante destacar isso. Quer dizer, o que nós fizemos com o FIES foi exatamente fazer com que as condições do financiamento fossem condições compatíveis com as necessidades dos jovens brasileiros, né? Hoje, mais de 83% dos jovens que são beneficiários do FIES estão na faixa de 1,5 do salário mínimo de renda familiar per capita. Então, nós estamos fazendo um grande processo de inclusão com essa expansão, preocupados, sim, com a questão da qualidade, porque existe avaliação desses cursos que são financiados e, sem dúvida alguma, nós precisamos continuar nesse caminho, abrindo cada vez mais caminhos de oportunidades, mas nós sabemos que para que isso ocorra, nós temos que, sim, ter subsídio forte. E os bancos públicos, nesse caso, têm um papel muito importante, né? E nós, sem dúvida alguma, sabemos que o financiamento estudantil ele se dá somente com esses bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que são importantes. Então, a valorização desses bancos e a participação deles no FIES é fundamental
para que a gente possa dar continuidade. E nós apostamos fortemente nisso. Assim como nós apostamos fortemente também nos recursos dos royalties do petróleo e do pré-sal. Nós acreditamos sim, né, que existe flutuações, obviamente, em relação à questão do petróleo, mas que vai ser decisivo para o Brasil. Essa aposta que foi feita em torno dos recursos do petróleo, quer dizer, uma riqueza que é finita, se transformar numa riqueza infinita, que é a educação, é muito importante para o Brasil, e nós sabemos que os cálculos demonstram que nós vamos ter uma injeção muito grande de recursos que vão servir para que a gente possa dar um grande salto no Brasil. Em relação à questão das plataformas tecnológicas, eu diria que a gente avançou nesse sentido em alguns quesitos que são fundamentais, né? A questão do equipamento que precisa ter na escola, né? Que nós precisamos avançar mais, a conexão é fundamental em relação a isso, porque as escolas têm que estar preparadas em relação à conexão, porque senão, se não tiver conexão, eu não consigo ter plataforma tecnológica. Formação de professores, ela é importante, porque nós precisamos fazer com que o professor consiga utilizar essas tecnologias, e a partir daí nós nos preocuparmos com a questão do conteúdo, que o Brasil tem desenvolvido muito, né, em termos de conteúdo digital, mas nós precisamos fazer que toda essa produção de conteúdo digital, de inovação que o Brasil tem em termos das mais variadas áreas, possa também chegar à questão educacional, né? Nós temos que encontrar uma forma de fazer com que esse conteúdo sirva para a educação. E a gente sabe que o conteúdo educacional, digital, a partir das plataformas, precisa ter o suporte não só da área educacional, né? Precisa ter o suporte também de outras áreas que precisam participar desse processo para que a gente tenha também uma plataforma tecnológica que seja compatível com a visão e como os jovens pensam a questão da educação, né? Então, é um desafio que a gente tem importante e que a gente pretende avançar ainda mais em relação à plataforma tecnológica. Daniel. Nós recebemos dezenas de perguntas, eu selecionei 3 que pareciam um pouco diferentes do que já foi feito antes, que já foi perguntado antes e pertinentes para o debate. A primeira do René Silva, morador do Morro do Alemão. Na periferia das grandes cidades existe um grupo de jovens que acabam abandonando a educação e a escola para ingressarem no crime. Como nós podemos criar um programa para estimular esses jovens a sair da criminalidade e voltar para a educação? Vocês seriam a favor de se criar um programa de anistia para esses jovens que ainda não foram condenados pelo crime que eventualmente tenham cometido, se eles aceitassem como condição voltarem para o banco da escola? Essa é a pergunta. A segunda pergunta da Tabata Pontes. Vocês, como a visão de cada um sobre educação é diferente e melhor do que a visão do outro? A terceira pergunta vem da Alice Ribeiro, da Fundação Lema. É muito bom ter a Base Nacional Comum como algo prioritário para se alcançar maior equidade educacional e como projeto de país. Quais são os próximos passos para a construção dessa base? Em que ela será diferente das diretrizes curriculares nacionais? Bem, eu acredito muito, né, que a educação é uma forma de libertação. Então, esse jovem brasileiro que eventualmente esteja na periferia, que tem envolvimento com as questões de violência, eles precisam ter uma atenção especial do governo, especialmente na área da educação. Quer dizer, não é só a educação, tem uma série de outros elementos que podem resolver essa questão. E eu acho fundamental que se faça um reconhecimento, né? Nós não podemos discutir a questão da juventude somente a partir da redução da maioridade penal. Nós precisamos, na verdade, pensar que a solução para esse jovem, né, do ponto de vista de emancipação, do ponto de vista dele ter uma nova perspectiva, passa necessariamente pela educação. Então, nós queremos resolver a questão da juventude a partir da educação, de outras políticas sociais, dando oportunidade para essa juventude, né? Eu acredito que a mudança da maioridade penal não é a solução para essa questão que nós precisamos enfrentar no Brasil. E, sem dúvida alguma, eu diria que programas que já existem hoje podem fazer com que a gente crie cada vez mais oportunidades educacionais para o país.
né? Programas como Pronatec, FIES, ProUni, que já estão demonstrando exatamente essa abertura de caminhos de oportunidades, mas também, obviamente, nós precisamos fazer com que esses jovens, alguns deles que não conseguem ainda sair do ensino fundamental, sair do ensino médio, tenham oportunidade. Por isso que a política de educação de jovens e adultos, ela tem um papel fundamental, fazer com que nós tenhamos um modelo de educação de jovens e adultos que dê condições para que esse jovem possa acelerar os seus estudos, ganhar a escolaridade e permita também que esse aumento de escolaridade venha acompanhado da questão da formação profissional. Isso, na nossa opinião, é o que pode ser a contribuição da educação para que a gente possa avançar mais em relação a esse aspecto. Em relação à diferenciação, né, de propostas, eu digo claramente que esse desafio da desigualdade educacional no Brasil é algo que nos diferencia, porque diferencia justamente porque nós temos, hoje, resultados educacionais que demonstram que o Brasil avançou em termos de redução da desigualdade, seja do ponto de vista regional, que é um aspecto importante, né, e aí a criação do Fundeb com uma complementação importante da União reduziu, sem dúvida alguma, a diferença entre estados que ficavam com um valor aluno muito baixo, e a partir da complementação da União nós tivemos uma aproximação desse valor aluno de estados do sul e sudeste do Brasil. Isso é reduzir a desigualdade educacional, né? E há esse compromisso, porque o compromisso ele tem que ser não só com relação ao discurso de priorização, mas especialmente com a valorização da educação a partir dos recursos necessários para que a gente possa fazer essas mudanças. Então, eu acredito que o nosso projeto é um projeto que já tem uma demonstração clara de que é possível, sim, avançar nessas prioridades, reduzir a desigualdade nacional, criar um caminho de oportunidades a partir de uma valorização efetiva da educação, que não é só em termos de priorização. Qual é a outra última? Sim. Bom, em relação à Base Nacional Comum, é importante dizer o seguinte: ela tem que ser construída, e isso está dito lá no Plano Nacional de Educação, a partir de um consenso nacional. E aí, o consenso ele tem que se dar ouvindo as entidades educacionais, que têm um papel importante, ouvindo as entidades científicas, que está aqui, né, a Sociedade Brasileira de Matemática, INPA. Todas as instituições têm que ser ouvidas para que a gente possa construir uma base nacional comum que seja compatível. Mas, principalmente, nós temos que ouvir os gestores do sistema de ensino, né, secretários, diretores pedagógicos, diretores de escola, têm que ser ouvidos amplamente para que a gente possa construir uma base nacional comum que todos possam se enxergar. Porque se nós não fizermos isso a partir de um consenso, a partir de uma grande pactuação nacional, nós não vamos ter efetividade, não vamos construir uma base nacional comum que depois não vai ser implementada. Então, o que nós precisamos fazer é exatamente discutir, detalhar o mais possível essa base nacional comum, oferecer ela para os sistemas de ensino, fazer um grande debate em torno dessa base nacional comum, de modo que o professor, que é o ator principal da implementação desse currículo, se reconheça nessa base nacional comum, obviamente respeitando a diversidade e respeitando as especificidades de cada sistema de ensino. Então, esse desafio da Base Nacional Comum é exatamente não só construir a Base Nacional Comum, mas fazer com que essa Base Nacional Comum seja um consenso nacional e ela seja efetivamente implementada. Com relação ao jovem, a pergunta que veio lá do Morro do Alemão, né? Eu acho que esse jovem, primeira coisa é o seguinte: ele tem todo o direito de voltar para a escola, voltar a estudar, mas mais do que isso, eu acho muito importante que jovens que abandonaram a escola e foram para a criminalidade tenham acesso a um sistema de proteção à saúde, né? Para que eles tenham um acompanhamento psicológico, para que possam voltar a se integrar à escola de uma forma harmônica, né? Que eles possam se desenvolver
bem, né? E que se sintam muito confortáveis na nova situação, porque muitas vezes eu já fui secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, e eu nunca me esqueço uma vez que eu encontrei um menino de 13 anos numa favela em São Paulo, e me lembro como se fosse hoje. Ele me olhou, ele falou: "A senhora, por favor, saia da minha frente". Eu olhei para ele e falei: "Não, eu estou na fila". Eu estava numa entidade de ação social e fiquei na fila junto com as crianças da entidade daquela favela na zona sul de São Paulo. "A senhora sai da minha frente porque eu sou chefe. Eu estou aqui em liberdade assistida, mas eu sou chefe. Eu comando 4 pontos de tráfico na minha favela". Ela tinha 13 anos, era desse tamaninho, me dando ordem, né? Então, esse menino, ele precisa voltar para a escola. Agora, voltou, né? Agora, mas mais do que isso, para ele voltar para a escola, precisa de um atendimento psicológico, de uma assistência para que ele, de fato, se reintegre a uma situação social onde existem regras, hierarquias, respeito, direitos e deveres, né? Porque isso se perde quando a criança e o jovem entram. Então, claro, nós temos que dar toda a força para que eles sejam resgatados, tanto com educação, como assistência à saúde, para que eles possam se desenvolver. Eu tenho maior preocupação com isso e já, como por várias situações, tenho exemplos assim muito graves. Bom, com relação foi o menino, depois a base nacional, antes da base nacional, o que nos diferencia? Bem, eu não vou dizer o que nos diferencia o governo atual, os 12 anos do governo do PT, em relação aos 8 anos do governo anterior. Eu acho que são momentos muito diferentes, seja do ponto de vista da economia brasileira, né? Todo mundo aqui, os mais velhos sabem que quando nós chegamos em Brasília em 1995, a situação do Brasil, o Brasil estava começando a sair de uma situação de hiperinflação astronômica, né? E levamos tempo para poder equilibrar a economia. As crises internacionais não eram como as de agora, eram crises mais profundas e a economia brasileira estava completamente desorganizada. Foi muito demorado conseguir organizar isso. Portanto, naquela época, nós despendíamos em educação 18,9% dos recursos vinculados da União à educação, como hoje o Ministério da Educação despende, o orçamento da União cresceu muito e o Ministério da Educação despende, em termos relativos, basicamente a mesma proporção de recursos para um orçamento muito mais robusto numa economia que, ao final da década passada, ela conseguiu se estabilizar. Portanto, o novo governo teve a vantagem que nós não tivemos de encontrar uma economia mais organizada. Então, eu não vou comparar, eu acho que são situações muito diferentes, inclusive do ponto de vista das mudanças muito fortes do mundo. Eu quero comparar daqui para frente. Eu não sei qual é o programa do novo governo, da presidente Dilma, de educação. Ela não apresentou. Então, eu estou considerando que, na hipótese da reeleição, a presidente Dilma vai manter aquilo que está sendo feito, né? E nós não. Nós temos uma proposta que é diferente daquilo que está sendo feito. Tem programas que serão continuados e aperfeiçoados e tem coisas que não estão sendo feitas, né? Então, primeira coisa, em relação à formação e carreira de professor. Há um claro compromisso nosso de apoiar e complementar... Tem que sair. Tá bom. Tem um claro compromisso nosso, que está escrito, de complementar os recursos do Fundeb para melhorar e garantir o piso nacional docente. Hoje, 8 ou 9 estados da União não conseguem pagar o piso, né? E há esse compromisso, e para isso nós estamos fazendo uma série de estudos. Com relação à formação, nós já temos uma proposta, inclusive, de
criar um fundo de apoio a projetos inovadores de formação de professores, para que nós possamos identificar as melhores práticas para poder escalar essas melhores práticas e, inclusive, iniciar cursos de formação de professores em período integral, com bolsa manutenção, porque não faz sentido nós imaginarmos que um professor será um super professor bem formado se ele vai para a faculdade à noite, chega na faculdade às 7 da noite, cansado, trabalhou o dia inteiro, entra na faculdade, sai às 10h30, 11 horas da noite, correndo para pegar o ônibus e com medo de ser assaltado, porque é isso que acontece hoje no Brasil, à noite, né? Então, nós queremos um professor que ele fique o dia inteiro na universidade, que ele tenha condições de fazer uma boa formação, né? Que ele tenha uma bolsa de manutenção e fundos para identificar inovações que possam ser estimuladas pelo governo. Então, essa é uma prioridade nossa que já está bastante desenhada. A outra coisa é o programa para o ensino médio, né? E que não depende da Base Nacional Curricular Comum, que nós somos totalmente a favor, defendo, eu, inclusive, participo aí de um grupo de trabalho nessa área, né? Mas que, independentemente disso, é possível fazer uma série de coisas que, já com os instrumentos legais e jurídicos disponíveis, para garantir que o jovem não tenha, que ele possa combinar uma parte do currículo do ensino médio com o ensino técnico, porque o Pronatec, só 30% do Pronatec é ensino técnico, 70% é qualificação, formação continuada, né? Mas para fazer o ensino técnico de 1 ano e meio de duração, é preciso que esse aluno tenha um estímulo, e para isso precisaria combinar o ensino médio com o técnico, né? Com relação à primeira infância, tem que terminar. Bom, enfim, nós temos uma proposta, a proposta está na internet, eu posso dar o endereço para vocês verem que tem uma proposta que vai além daquilo que o Ministério está fazendo e com uma forte ênfase no uso dos resultados da avaliação para melhorar a qualidade do aprendizado a partir de incentivos do governo federal. Obrigada. Senhores, esse momento não teria sido possível sem o apoio decisivo de Michael e de Daniel Vargas, que aqui estão, pela VAS, pelo mapa do buraco do Brasil 21. Eu gostaria de incluir nos aplausos que a gente vai dar aos 2 colegas professores uma homenagem e aplaudirmos também um pernambucano decisivo que colocou a educação na pauta brasileira, Paulo Freire. Obrigado.